Eu nunca imaginei que, aos 27 anos, ouviria da boca do meu próprio pai que eu ficaria em casa cuidando dos 3 filhos da minha irmã, enquanto eles embarcavam para uma viagem luxuosa de férias. Como se eu não tivesse trabalho, vida, sonhos, como se eu fosse apenas a babá gratuita da família. Era como se anos de humilhação, desprezo e silêncio explodissem de uma vez só. E foi ali, sentada naquela mesa de jantar, que eu tomei a decisão que mudaria completamente o rumo da minha vida, e o da minha família também. Eles só não imaginavam que, dessa vez, eu não ficaria calada, e que cada escolha deles teria um preço alto. Quer saber o que aconteceu depois? Então fica comigo até o final. A história só melhora. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Desde pequena, eu aprendi a caber em espaços que nunca foram feitos para mim. Meu nome é Isabela Moura, tenho 27 anos, e cresci dentro de uma casa onde o amor tinha endereço certo, e esse endereço nunca foi o meu. Meus pais, Helena e Sérgio, sempre deixaram claro, mesmo que sem palavras diretas, quem era a filha que merecia orgulho, aplausos e atenção: minha irmã mais velha, Camila, de 31 anos. Camila sempre foi tratada como um troféu brilhante, mesmo quando não fazia nada para merecer tanto brilho. Eu, por outro lado, era a sombra silenciosa no canto da sala, aquela que cuidava, ajudava, contribuía e, no fim, ainda era cobrada por existir. Trabalho como ilustradora freelancer, algo que meus pais insistem em chamar de bico, enquanto Camila, que mal aguenta 6 meses em qualquer emprego, é sempre descrita como uma mulher esforçada, batalhadora, que só precisa de tempo. Ela tem 3 filhos, Luca, Helena e Caio, e, como era de se esperar, grande parte da responsabilidade por eles sempre cai sobre mim. Se Camila tem um compromisso, eu fico. Se ela quer sair, eu fico. Se ela simplesmente não está no clima, eu fico. E meus pais? Apenas reforçam que família ajuda, mas essa ajuda só vale quando parte de mim para eles. Eu morava com eles porque, apesar de tudo, era o que eu conseguia pagar. Contribuía mais do que minha irmã para as despesas da casa, mesmo ocupando o menor quarto, com uma cama que rangia a cada movimento e um pedaço de janela que mal deixava entrar luz. Ainda assim, meus pais repetiam que eu não tinha do que reclamar, porque quem trabalha de verdade é Camila. Eu já estava acostumada com injustiças, mas nada me preparou para o que aconteceria naquela noite de sábado, uma daquelas noites em que o cheiro de comida caseira e o barulho dos talheres contra os pratos pareciam anunciar normalidade, mas escondiam algo prestes a desmoronar. Estávamos jantando todos juntos, algo raro, quando meu pai limpou a garganta, pousou o garfo na mesa e fez o anúncio que mudaria tudo. Isabela, sua irmã finalmente conseguiu programar uma viagem de férias em família. Nós 3 iremos. Você vai ficar cuidando dos 3 filhos da Camila. Senti o ar sumir por um segundo. Antes que eu pudesse reagir, Camila completou, jogando o cabelo para trás com aquela confiança que sempre teve e que sempre foi alimentada por todos ao redor. Vai ser uma viagem luxuosa, mana. Enfim, vou descansar. Na próxima, talvez você consiga ir também. Cuide bem das minhas crianças, tá? Ela disse isso como se estivesse me fazendo um favor. Como se a possibilidade de eu ir numa próxima fosse real. Como se eu fosse apenas uma extensão da vida dela, uma funcionária sem salário, uma pessoa sem vida própria. E meus pais, é claro, concordaram com tudo. Nem sequer perguntaram se eu podia, se eu queria, se eu tinha trabalho naquela semana. Apenas decidiram. Simples assim. O silêncio que seguiu a cena parecia grudar na pele. E, pela primeira vez, em vez de engolir a raiva, respirar fundo e aceitar, eu senti algo diferente. Algo que não doía, ardia. Algo que não me prendia, e empurrava. Ali, olhando para aqueles 3, percebi que nenhum deles realmente me conhecia. E pior, não queriam conhecer. O que eles não sabiam, e mal sequer imaginavam, é que aquela seria a última vez que falariam comigo como se eu fosse propriedade da casa.
porque tudo mudaria a partir dali. E eles aprenderiam, do jeito mais duro possível, que ninguém pisa em alguém para sempre sem pagar o preço. Depois daquele jantar, fiquei com a sensação de que a casa parecia menor, sufocante, como se cada parede empurrasse meu peito para dentro. Passei horas deitada, olhando para o teto manchado do meu quarto minúsculo, tentando entender quando exatamente eu tinha deixado de ser filha para me tornar funcionária não remunerada da família. A resposta, claro, eu já sabia: para eles, eu nunca tinha sido filha de verdade. Eu era o que sobrava. Na manhã seguinte, minha mãe bateu à porta sem esperar resposta, como sempre fazia. Abriu, entrou e começou a falar como se eu fosse obrigada a estar pronta para servi-los. Isabela, sua irmã tá escolhendo os biquínis da viagem, você pode ficar com as crianças hoje? Ela precisa de tempo. Eu me sentei devagar, ainda com o cansaço preso no corpo. Eu tenho um trabalho para entregar, mãe. Ela torceu a boca, como se eu tivesse acabado de inventar uma desculpa infantil. Ah, Isabela, você sempre tem esses trabalhinhos. Camila tem 3 filhos, você não pode deixar de lado um desenho por um dia? Meu trabalho era sempre um desenho, nunca um projeto real, suspirei, levantando sem ânimo e já sentindo que seria mais um daqueles dias em que eu me perderia de mim mesma. Camila apareceu minutos depois, maquiada, perfumada, com o celular na mão e nenhum filho à vista. Olha, mana, vou sair com umas amigas. Eles estão na sala. Luca brigou com Helena porque ela escondeu um carrinho, então talvez você precise conversar com eles, sabe como é. Não esperei ela terminar. Não respondi. Apenas me virei e fui para a sala, onde as crianças já começavam a gritar. Era o caos habitual, o caos que sempre recaía sobre mim. Passei a manhã inteira alternando entre acalmar birras, preparar lanche, limpar sujeira e tentar, de alguma forma, responder e-mails de clientes no celular. O estresse ia se acumulando como camadas de poeira que ninguém vê até que se torna impossível ignorar. Por volta do meio-dia, Camila voltou como se estivesse descendo de um desfile. Obrigada, mana. Você é um anjo. E seguiu para o quarto dela sem perguntar se eu precisava de algo, se eu já tinha comido, se estava bem. Eu nunca era prioridade. Eu nunca era vista. Quando deixei as crianças com ela e voltei para o meu quarto, me vi diante da tela do notebook, mas não consegui trabalhar. Minha cabeça estava latejando. Fechei tudo, encostei a testa na mesa e permiti que uma dúvida invadisse minha mente pela primeira vez de forma concreta: por que eu ainda estava ali? Por que eu aceitava aquilo? A resposta veio em forma de medo. Medo de não conseguir pagar um aluguel sozinha, medo de fracassar, medo de ficar isolada. Medo que eles mesmos plantaram em mim ao longo de anos, repetindo que eu era frágil, insegura, instável. Mas naquele mesmo medo, algo começou a se mover. Uma fagulha. Uma voz pequena, mas insistente, que repetia: você consegue. Passei a semana inteira observando tudo com outros olhos. Cada comentário depreciativo dos meus pais parecia me empurrar um pouquinho mais rumo à saída. Cada ordem de Camila sobre os filhos me lembrava que eu não tinha vida, que eu apenas ocupava espaço e resolvia problemas que não eram meus. 2 dias antes da viagem deles, meu pai chegou em casa empolgado, contando para Camila como o resort tinha piscinas aquecidas, restaurante com vista para o mar e serviço de quarto incluso. Ele falava alto, como se fizesse questão de esfregar a informação na minha cara. Isabela, você precisa cuidar dos meninos direitinho, viu? Nada de deixar eles fazerem bagunça. É muita responsabilidade. Eu respondi apenas com um tá bom, mas dentro de mim algo já estava assinado, selado, decidido. Naquela noite, comecei a pesquisar apartamentos. Nada luxuoso, só um lugar onde eu pudesse respirar sem ser tratada como um erro. Encontrei um kitnet pequeno, mas iluminado, com aluguel dentro do que eu conseguia pagar se organizasse meus projetos direito. O coração bateu mais rápido, mas de um jeito diferente, quase bom. No dia seguinte, quando Camila colocou as últimas roupas na mala e minha mãe organizava documentos da viagem, eu saí de casa com uma desculpa qualquer e visitei o apartamento. São Paulo parecia mais larga naquele dia, como se as ruas estivessem me abrindo caminho.
O apartamento era simples, paredes claras, janela grande, cheiro de pintura fresca. Era liberdade. Assinei o contrato na hora. Voltei para casa com uma calma que ninguém notou. Eu era invisível, afinal. Comecei a separar minhas coisas discretamente, um pouco por dia, sem chamar atenção. Cada objeto guardado era um pedaço de mim sendo resgatado do abandono emocional em que vivi por anos. Na véspera da viagem deles, eu estava pronta. Pronta de um jeito que nunca estive. O que eles não sabiam, e nem desconfiavam, é que, enquanto comemoravam a viagem dos sonhos, eu preparava a minha própria saída. Uma saída silenciosa, mas definitiva. E quando eles descobrissem, o mundo deles não seria o mesmo. A véspera da viagem chegou como um anúncio silencioso de tempestade. Meus pais acordaram antes do sol, andando pela casa como se estivessem se preparando para algum evento histórico. A mala da minha mãe estava aberta no sofá, meu pai conferia documentos repetidas vezes, e Camila exibia suas novas roupas de praia como se fosse uma celebridade prestes a embarcar para um cruzeiro exclusivo. Eles pareciam radiantes. Eu, por outro lado, estava estranhamente tranquila. Passei boa parte do dia ignorada, como sempre. Era como se eu tivesse virado parte dos móveis, fútil, presente, silenciosa. Enquanto eu embalei os últimos objetos do meu quarto numa mochila, meus pais conversavam alto sobre restaurantes do resort, piscinas infinitas, massagem, shows noturnos. Nada que envolvesse responsabilidade, nada que envolvesse lembrar que eu existia. Só quando o relógio marcou quase 8 da noite, a casa se acalmou. As crianças já dormiam, Camila revisava sua mala e meus pais assistiam TV, rindo de algo que eu não ouvi. Aproveitei aquele momento para dar meu último passeio pela casa, um ritual que eu nem sabia que precisava. Passei pela sala onde tantas vezes engoli humilhações. Pela cozinha onde fiz refeições correndo porque tinha que cuidar das crianças. Pelo corredor onde tantas vezes ouvi conversas sobre como eu não era tão madura quanto Camila. E finalmente, parei diante do meu quarto apertado. Aquele espaço pequeno e abafado nunca tinha sido lar, mas havia sido meu por muito tempo. Respirei fundo e fechei a porta, sem olhar para trás. Esperei a casa adormecer completamente. Lá pela meia-noite, quando o silêncio finalmente enraizou, reuni minhas últimas coisas, minha mochila, meu notebook, uma sacola com roupas e meus materiais de trabalho. Abri a porta principal devagar, sentindo pela primeira vez que aquela casa já não tinha mais poder sobre mim. O ar noturno bateu no meu rosto como um aviso, vai. E eu fui. Cheguei ao meu novo kitchen num táxi silencioso. Assim que entrei, fechei a porta e encostei as costas nela, respirando fundo, como se estivesse voltando à superfície depois de anos submersa. O lugar ainda cheirava a tinta fresca, e a luz amarelada tornava tudo acolhedor de um jeito que eu nunca tinha sentido na casa dos meus pais. Coloquei minhas coisas no chão e sentei no colchão novo que eu havia pedido para entregar mais cedo. Não havia móveis suficientes ainda, mas já havia paz. E pela primeira vez, paz era mais valiosa do que qualquer conforto. Dormir ali, naquela primeira noite, sem gritos, sem obrigações, sem crianças batendo na porta, foi como nascer de novo. No dia seguinte, acordei com o celular vibrando insistentemente. Olhei a tela, 17 chamadas perdidas. De Camila. Mais 10 da minha mãe. E 2 do meu pai. Não atendi nenhuma. Fiz café calmamente. Arrumei a mesa improvisada com 2 livros segurando a tábua de madeira que servia de apoio para meu notebook. Quando finalmente sentei para trabalhar, mais mensagens chegaram. Camila, Isabela, cadê você? Mãe, seu pai já está irritado. Atenda agora. Camila, os meninos acordaram e você não está aqui. Pai, isso é irresponsável. Apareça. E então veio a mensagem que eu já esperava, mas que ainda assim fez algo dentro de mim rachar em 2, não por dor, mas por libertação. Camila, você tinha a obrigação de ficar com meus filhos. A gente precisa sair em 1 hora. Liga pra mim agora. Eu respirei fundo antes de fazer o que tinha prometido a mim mesma, bloqueei todos. Um por um.
Silêncio. Aproveitei esse silêncio como quem aproveita sol depois de dias de chuva. Escrevi, trabalhei, terminei um projeto que estava atrasado há semanas, porque nunca tinha paz suficiente para focar. Era estranho como a produtividade surgia com facilidade quando ninguém me gritava ordens, quando eu não precisava ficar de olho em 3 crianças enquanto tentava sobreviver profissionalmente. Meu trabalho fluía. Minha mente, também. No final da tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Ignorei. Tocou de novo. Ignorei. Mas na terceira vez, resolvi atender, poderia ser algum cliente. Isa? Era o Rafael, meu primo. A única pessoa da família que nunca me tratou como peso. Tá tudo bem? Seu pai me ligou dizendo que você sumiu. Sorri pelo canto da boca. Eu não sumi. Eu me mudei. Rafael ficou em silêncio por alguns instantes, como se estivesse absorvendo a frase. Sabia que um dia você ia fazer isso. Mas, o que aconteceu lá? Contei tudo. O jantar. A ordem absurda. A viagem luxuosa da qual eu nunca faria parte. O plano de eles simplesmente me deixarem para trás com 3 crianças como se isso fosse natural. Rafael soltou um som de indignação genuína. Eles realmente acham que você nasceu para servir a Camila? Sim. Acham. Expliquei minha saída, a mudança, o novo apartamento. Rafael não apenas apoiou, celebrou. Você fez o certo, Isa. Finalmente. Antes de desligar, ele disse algo que eu ainda não sabia, mas que imaginava: Camila não foi na viagem. Não tinha com quem deixar as crianças. Seus pais foram sozinhos. Eu fiquei em silêncio. Não era vingança. Não era alegria. Era apenas justiça. Quando desliguei, me senti mais leve, como se cada palavra que tinha dito tivesse tirado um peso que carreguei por anos. A sensação era simples e poderosa: eu estava, finalmente, vivendo a minha vida. E aquela era apenas a primeira consequência do que minha família tinha feito. As outras, ainda estavam por vir. Os dias que seguiram foram estranhamente silenciosos, como se o mundo tivesse ficado maior de repente. Na casa dos meus pais, eu era constantemente arrancada de qualquer momento de tranquilidade. No meu kitchen, o único som era o vento passando pela janela e o clique suave do teclado enquanto eu trabalhava. A sensação era tão nova que levei um tempo para acreditar que aquilo era real, que ninguém ia bater a porta pedindo um favor rapidinho, que nenhuma criança ia chorar me chamando, que nenhum adulto ia me tratar como empregada. Naquela primeira semana, meu celular permaneceu quieto. Eu tinha bloqueado meus pais e Camila, e o alívio era quase físico. Rafael me mandava mensagens de vez em quando, atualizando a situação, mas nunca invadindo meu espaço. Ele parecia entender minha necessidade de silêncio. Sua mãe passou pela casa da tia chorando. Disse que você os abandonou. Li a mensagem, respirei fundo e deixei o celular de lado. Minha mãe sempre foi ótima em se fazer de vítima, mesmo quando era ela quem cometia as maiores injustiças. Mesmo assim, a frase mexeu comigo, não porque me culpasse, mas porque deixava claro que eles nunca iriam entender o que fizeram. Na cabeça deles, eu tinha falhado com a família. Na minha, pela primeira vez, eu tinha escolhido a mim mesma. Na manhã seguinte, mais uma mensagem de Rafael: Camila está dizendo para todo mundo que você destruiu as férias dela. Ela teve que cancelar tudo por sua culpa. Sorri sem remorso. Camila sempre viveu num mundo onde o universo gira ao seu redor. Pela primeira vez, a realidade tinha batido à porta dela, e ela não sabia o que fazer com isso. Aproveitei que minhas energias estavam voltando e mergulhei no trabalho. Sem interrupções, consegui terminar 3 projetos em poucos dias. Clientes satisfeitos recomendavam meu nome, e logo novos pedidos começaram a chegar. Quando o pagamento caiu na minha conta, percebi que essa era a primeira vez em anos que eu me sentia verdadeiramente autossuficiente. A liberdade financeira tinha um gosto doce, quase viciante. 2 dias depois, Rafael me ligou, coisa rara, já que normalmente ele mandava mensagens. Isa, você tá sentada?
Depende. O que aconteceu agora? Seu pai e sua mãe estão pensando em vender a casa. Sem a sua contribuição, não conseguem pagar tudo. Fiquei em silêncio por um instante. Não porque estivesse chocada, mas porque se tratava de uma ironia tão perfeita que eu precisei de alguns segundos para absorver. Eles querem vender, porque eu saí. Exato. A Camila não tem como pagar a parte dela. E seus pais descobriram que dá trabalho sustentar 3 crianças, mesmo sem elas morarem com eles o tempo todo. Era engraçado, ou talvez triste, perceber que eu sempre fui tratada como peso, mas, na prática, era eu quem mantinha a estrutura de pé. Quando tirei meu apoio, tudo começou a desmoronar. Boa sorte para eles, disse, sem emoção. Rafael soltou uma risada baixa. Foi o que eu pensei que você diria. Com o passar das semanas, a situação só piorou para eles. Camila, desesperada, passou a deixar as crianças com vizinhas, colegas de trabalho e até com gente desconhecida. Tentou negociar horários no emprego, mas a empresa ameaçou demiti-la se ela continuasse levando as crianças para lá. As mensalidades das creches eram absurdas, e ela não conseguia pagar. Ela não estava acostumada com responsabilidade, muito menos com consequências. Enquanto isso, meus pais começaram a se irritar com ela, pela primeira vez. O dinheiro estava curto, as contas eram altas, e a casa grande se tornava pesada demais. Segundo Rafael, tinham começado a discutir entre si, jogando um para o outro a culpa por mimarem demais a Camila. Era curioso ouvir isso. Eu vivi a vida inteira sendo acusada de não fazer o suficiente. Agora, eles se encaravam no espelho da própria negligência. No meio desse caos, comecei a montar meu novo lar aos poucos. Comprei uma mesinha de jantar, um tapete fofo que sempre quis ter, algumas plantas que, apesar do risco de eu esquecer de regar, davam vida ao ambiente. Aprendi a cozinhar melhor, descobri que adoro acordar com a luz natural entrando pela janela e que meu silêncio vale ouro. Até que, em uma quarta-feira à noite, meu interfone tocou. Olhei para ele com um arrepio. Eu nunca recebia visitas. Atendi. Uma voz conhecida respondeu: Isabela, sou eu. A Camila. Meu corpo congelou. Como ela tinha descoberto meu endereço? Só podia ter sido minha mãe ou alguém da família que acreditava que resolveríamos tudo conversando. Eu preciso muito falar com você, insistiu ela, a voz embargada. Meu coração bateu mais rápido, não de saudade, mas de alerta. Eu conhecia bem Camila, ela só chorava quando algo afetava diretamente sua rotina confortável. Camila, eu não tenho nada para conversar. Por favor, Isa. É sobre as crianças, eu não tô dando conta, preciso de você. A frase caiu como uma pedra numa água parada. Não era pedido de desculpas. Não era reconhecimento. Era necessidade. De novo. Respirei fundo, muito fundo. E fiz o que eu sabia que precisava fazer. Camila, volta para sua casa. Eu não vou abrir a porta. Você encontra uma solução, que não seja eu. Houve silêncio do outro lado. Então, soluços. Depois, o interfone desligou. Fechei as cortinas. Desliguei as luzes. Sentei no meu sofá e deixei a respiração voltar ao ritmo normal. Eu tinha acabado de colocar um limite definitivo. E isso significava que as próximas consequências, as mais intensas, ainda estavam por vir. Depois do episódio no interfone, fiquei alguns minutos parada, tentando absorver a sensação que me atravessava. Não era culpa. Não era medo. Era uma mistura de firmeza e libertação, como se eu finalmente tivesse me colocado no centro da minha própria vida. Fechei as janelas para garantir que Camila não tentaria insistir e voltei para minha rotina, mesmo sabendo que aquele não seria o fim das tentativas da minha família de me puxar de volta para o papel que eu nunca deveria ter ocupado. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, recebi uma mensagem de Rafael: Isa, prepara o coração. A coisa lá tá feia. Respirei fundo antes de responder. Feia como? Seus pais voltaram da viagem e descobriram a confusão que ficou aqui.
A Camila surtou porque não consegue pagar a creche e tá pensando em pedir empréstimo. E, bom, seus pais estão dizendo que tudo isso é culpa sua. Eu ri, mas era um riso cheio de ironia. Claro. Sempre seria minha culpa. Mesmo depois de eu passar anos segurando a barra deles todos. Rafael continuou, e tem mais. Sua mãe comentou na frente da família inteira que você abandonou todo mundo. Tá pintando você como a ingrata da história. Era previsível. Minha mãe sempre soube manipular narrativas, sempre soube torcer realidades para que ela saísse como vítima. O que ela não percebia era que, desta vez, eu não estava mais disponível para ser o vilão conveniente. Continuei trabalhando durante a tarde, ignorando completamente as chamadas insistentes de números desconhecidos. Já tinha aprendido que, quando meus pais não conseguiam me alcançar, pediam para terceiros ligarem no lugar deles. Mas eu estava pronta para tudo. Eu sabia que eles viriam de alguma forma. No final da tarde, Rafael me ligou, com pressa. Isa, você não vai acreditar. Seus pais colocaram a casa à venda oficialmente. O anúncio já saiu. Eles não têm como manter as contas sem a sua parte. Me recostei no sofá, absorvendo a notícia com uma calma quase cínica. Era esperado. Foi um caos, ele continuou. Sua mãe chorando, seu pai gritando com a Camila, dizendo que ela sempre teve privilégios demais. A ficha finalmente caiu para eles, mas adivinha? É tarde demais. Por um instante, fiquei em silêncio. Parte de mim imaginava que ver meus pais lidando com as próprias escolhas me traria algum tipo de satisfação. Mas a verdade era outra, eu simplesmente não sentia nada. Eu já tinha me desligado deles muito antes de sair daquela casa. Nos dias seguintes, a situação só se deteriorou. Camila me mandou mensagens através de contas novas em redes sociais. Isa, por favor. Eu preciso de você. Eu não estou aguentando. A creche é muito cara. Minha chefe já reclamou. Por favor, só algumas semanas. Bloqueei todas. Sem hesitar. Minha mãe, por sua vez, usou parentes como ponte. Isabela, sua mãe quer que você vá até lá conversar. Ela disse que você está destruindo a família. Eu fechei o celular com a tela ainda acesa. Eles realmente não entendiam. Eles realmente acreditavam que eu precisava voltar para salvar todos. Que eu existia exclusivamente para equilibrar o caos que eles mesmos criaram. Numa sexta-feira, enquanto preparava o jantar, meu interfone tocou outra vez. Meu sangue gelou por um instante, mas atendi. Isabela, sou eu. Seu pai. Engoli seco. A voz dele não era firme, era cansada. Eu sei que você está aí, ele disse. Só quero conversar. Mantive a respiração controlada. Não tenho nada para conversar, pai. Ele tentou insistir, mas minha decisão era inabalável. Vocês escolheram a Camila a vida inteira. Escolheram ela quando me diminuíram, quando me deram o menor quarto, quando me fizeram cuidar dos filhos dela como se fossem meus. Vocês me ignoraram até eu desaparecer. Agora vocês estão colhendo as escolhas de vocês. Houve silêncio por alguns segundos. Então ele soltou um suspiro amargo. Você sempre foi a mais sensível. Desliguei sem responder. Sensível? Não. Eu só tinha aprendido a sobreviver em silêncio. A diferença é que agora eu não estava mais disposta a sobreviver por ninguém. Depois dessa tentativa frustrada, eles nunca mais voltaram ao meu prédio. Não sei se por orgulho, exaustão ou porque finalmente entenderam que eu não abriria a porta. O que eu sabia era, os laços estavam rompidos. Definitivamente. Mas a parte mais surpreendente ainda estava por vir, a parte em que minha família, pelas próprias mãos, desfaria tudo que sempre acreditou ser permanente. E eu assistiria tudo de longe. Sem culpa. Sem retorno. Sem olhar para trás. O mês seguinte passou rápido, como se a vida finalmente tivesse começado a andar no ritmo certo. Enquanto minha família se afundava nas próprias escolhas, eu florescia no meu novo espaço.
Meus projetos começaram a render muito mais, e clientes que antes eram esporádicos passaram a solicitar trabalhos fixos. Era como se o universo tivesse esperado eu me desprender daquele ambiente tóxico para, enfim, abrir as portas que sempre estiveram ali. Rafael continuava sendo minha única ponte com aquele passado. Ele me ligava de vez em quando, não para pressionar, mas para atualizar e, de certa forma, proteger. Naquele dia, recebi uma ligação dele no fim da tarde. Isa, você tá sentada? Sorri. Se você tá perguntando isso, é porque vem bomba. Vem sim. Seus pais finalmente venderam a casa. Fiquei em silêncio por alguns segundos, absorvendo a frase. Aquela casa, que por tanto tempo foi o símbolo de tudo que me machucou, agora deixava de existir. E pela primeira vez, a notícia não trouxe tristeza, nostalgia ou pesar. Trouxe alívio. Venderam por quanto? Perguntei. Bem menos do que queriam. A casa precisava de reformas, a localização não ajudou, e eles estavam desesperados para fechar negócio. Acho que aceitaram a primeira proposta decente. Eu quase ri, era exatamente assim que meus pais tomavam decisões, apressadas, emocionais e sem pensar nas consequências. Mas nada disso era mais problema meu. E para onde foram? Sua mãe e seu pai se mudaram para um apartamento pequeno, 2 quartos, bem menor do que estavam acostumados. O aluguel é mais barato, mas mesmo assim eles estão reclamando. Reclamando do quê? De tudo. De que agora não tem espaço, de que Camila não ajuda, de que a vida apertou, ele respirou. E, claro, continuam dizendo que a culpa é sua. A frase escorregou dentro de mim sem causar qualquer impacto. Eu já esperava isso. A verdade é que, para eles, sempre seria mais fácil me culpar do que encarar as próprias falhas. E a Camila? Perguntei. Rafael hesitou. A situação dela ficou ainda pior. Ela se mudou para um apartamento minúsculo com as crianças. Tá endividada, cansada, e... Isa, ela realmente não tá dando conta. Balancei a cabeça, mesmo sabendo que ele não podia ver. Isso é responsabilidade dela, não minha. Eu sei. Ela teve anos de ajuda. Anos de privilégios. Anos de folga. Agora ela tá vivendo a vida real? Eu só precisava te contar. Achei que você gostaria de saber. Eu queria saber, mas não para sofrer ou sentir pena. Queria saber porque era a prova concreta de que eu tinha feito a escolha certa. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, reparei no silêncio confortável do meu kitchen e senti algo que não lembrava de sentir há muito tempo: orgulho. Por ter saído. Por ter resistido. Por ter apostado em mim. Dias depois, recebi uma carta no meu condomínio. Não tinha remetente, mas reconheci a letra na hora: minha mãe. Por impulso, quase joguei no lixo, mas algo dentro de mim pediu que eu lesse. Abri. Isabela, estamos magoados com tudo o que aconteceu. A família deve permanecer unida. Você deveria nos procurar. A vida está difícil para todos. Sua irmã está sofrendo. Pense nas crianças. Ainda dá tempo de voltarmos a ser como antes. Li cada linha com uma calma que jamais teria imaginado alguns meses atrás. No final, dobrei a carta com cuidado e joguei no lixo. Voltar a ser como antes? Nunca. Como antes era ser explorada. Como antes era ser anulada. Como antes era viver uma vida que não era minha. Não. Eu nunca mais voltaria àquele lugar, física ou emocionalmente. Na semana seguinte, fechei um contrato grande com uma empresa de marketing que queria ilustrações mensais. Minha renda se estabilizou de um jeito que eu nunca imaginei possível dentro da casa onde cresci. Paguei minhas contas sozinha, comprei uma estante nova, enchi ela com livros que sempre quis ler e, pela primeira vez, comprei flores só para enfeitar a sala. Caminhar pela minha nova vida era como aprender a respirar de novo, só que desta vez, sem ninguém colocando peso sobre meu peito. Eu não era mais a filha invisível, nem a babá gratuita, nem a responsável por carregar um sistema familiar inteiro nas costas.
Eu era só Isabela. E, finalmente, isso era suficiente. Com o tempo, percebi que minha família não tentava mais entrar em contato. Talvez por orgulho, talvez por exaustão, talvez porque finalmente entenderam que eu não voltaria. Não importava. Eu seguia em frente. E eles, cada um por um caminho que eu não precisava acompanhar. 6 meses depois, enquanto arrumava minha mesa de trabalho, parei por um instante para olhar pela janela. O sol entrava com força, iluminando meu apartamento pequeno, mas meu. O mundo lá fora parecia enorme, cheio de possibilidades, cheio de vida. E, pela primeira vez, eu realmente acreditava que podia fazer parte dele, sem pedir permissão, sem me diminuir, sem carregar o peso de ninguém. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu tinha me libertado. Eles tinham perdido o controle. E eu nunca mais voltaria. Nunca. Se essa história te prendeu até aqui, aproveita e deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer mais histórias emocionantes como essa. Não esquece também de se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Agora me conta nos comentários, você teria feito o mesmo que a Isabela fez? Você teria coragem de romper completamente com uma família que só te procura quando precisa ou teria tomado outra decisão? Quero muito saber sua opinião. E já aproveita e comenta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu adoro ver até onde as nossas histórias estão chegando, e claro, vou passar lá nos comentários para te dar um coração como forma de agradecimento pelo carinho e pela presença aqui no canal. E por favor, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai se identificar com a história. Assim, além de ajudar o canal, você ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Obrigado por estar aqui, e até o próximo vídeo. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.